E aí, pessoal, vamos lá. Eh, Quero falar com vocês sobre o assunto referente à responsabilidade penal por omissão. Então, a gente está falando aí, em regra, em crimes no Código de Trânsito Brasileiro, seja lesão corporal, seja homicídio, mas na modalidade culposa. E aí as pessoas sempre perguntam, né? Poxa, mas como é que eu vou identificar que o sujeito tenha praticado alguma conduta eh, na modalidade culposa por negligência? Porque você teria que entrar no psique do sujeito para imaginar se ele foi imprudente, negligente ou imperito. O que acontece? Por termos uma dificuldade muito grande de identificarmos, né, essa ideia do subjetivismo do sujeito, o próprio Código de Trânsito traz para a gente uma série de artigos, de recomendações, dispositivos, informando que a conduta do sujeito deve ser de tal forma. E uma vez desrespeitada essa tal forma, ele vai responder pelo crime, por exemplo, na modalidade por omissão, na modalidade por imprudência ou na modalidade por imperícia. Então, se a gente for perceber, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma série de sanções administrativas que, uma vez infringida e, consequentemente, isso extrapolando, chegando à esfera criminal, nós já vamos partir de uma presunção em que, pese, muitos falam, né, que o direito penal não pode ser aplicado de forma presumida, eu até entendo, mas pelo menos o Código de Trânsito Brasileiro vai te trazer parâmetros para você começar a criar uma possível presunção da culpa daquele sujeito, seja na modalidade omissa, por uma omissão, por uma imprudência ou através de uma imperícia. Então, gente, não pensem que o fato de nós termos que, em tese, perquirir a culpa do sujeito vai impossibilitar a condenação dele, porque a gente não conseguiria chegar no subjetivismo, na cabeça, entrar na cabeça da pessoa para entender se ela agiu de forma imprudente, negligente ou imperita. Por quê? Porque os artigos, e agora falando especificamente da responsabilidade penal por omissão, uma negligência do sujeito, os artigos infringidos por esse cara lá na esfera administrativa, que consequentemente deu início, deu continuidade, deu causa ao acidente, vai ser o suficiente para estar demonstrada que ele agiu de forma o quê? Omissa, negligente. Então, portanto, ele muito provavelmente, se ficar comprovada essa conduta dele, ele vai responder, por exemplo, por um homicídio culposo por negligência. E aí, eu chamo a atenção de vocês aqui, ó. O artigo 27, tá? Do Código de Trânsito Brasileiro fala lá, ó. O artigo 27 estabelece a responsabilidade do condutor do veículo em garantir o bom funcionamento do mesmo e de seus equipamentos. O descumprimento dessa determinação legal configura negligência, olha só, resultando em uma culpa por omissão em caso de acidente. Então, o código já deixa estabelecido que, se você não observar, não fizer a manutenção dos equipamentos do próprio veículo para que ele possa ser colocado em perfeito estado de uso, ocorrendo algum acidente, muito provavelmente já se tem aqui, né, uma omissão do sujeito e provavelmente esse cara será condenado. Imaginemos o sujeito que não fiscaliza o seu carro e deixa o pneu careca lá, totalmente gasto, e num determinado momento ele precisa frear, o carro não corresponde, ele vem, atropela uma pessoa e mata. Aí a perícia vai
detectar que o carro não está em perfeito estado de uso. E aí o sujeito estaria inserido aqui no artigo 27, que trata das responsabilidades do condutor do veículo em manter seu veículo em perfeito estado para uso. Então, se o sujeito não obedece o dispositivo, ele está deixando de fazer aquilo que a lei manda, portanto, ele está na omissão. E aí, gente, vai dificultar muito a vida desse cara numa possibilidade de absolvição. Ok? Aliado a isso, nós temos ainda o artigo 180, 230, a resolução 993 de 2023, que demonstra quais são os equipamentos obrigatórios que o carro deve ter. E se por acaso não tiver esses equipamentos obrigatórios presentes ou estiverem presentes, mas danificado, isso demonstra uma omissão do sujeito e, portanto, ele estaria, em caso de um acidente, por exemplo, com uma vítima fatal, ele estaria em curso lá na questão do homicídio culposo com a modalidade de culpa, né, na negligência. Então, gente, é muito interessante e é muito importante você conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, você que atua aí na esfera penal, porque esses artigos aqui que eu acabei de mencionar para vocês, o 27, 180, 230, a resolução 993, tá? Do Código de Trânsito Brasileiro, lá pelo CONTRAN, eles estabelecem, né, uma obrigação do condutor. Portanto, é exigido do condutor que ele faça alguma coisa, ou seja, mantenha o seu carro em perfeito estado de uso, sob pena de sanção administrativa e, mais ainda, está incorrendo na culpabilidade, na responsabilidade por negligência em razão da sua omissão, que é deixar de fazer aquilo que a lei manda. O que que a lei está mandando aqui? Ó, mantenha o seu carro em perfeito estado de uso. Os dispositivos estão aqui. Os dispositivos estão no material didático depois para vocês lerem. Ok? Eu vou estar adiantando daqui a pouco a matéria e a gente vai também fazer a leitura deles. Então preste atenção. Não é porque você tem uma dificuldade para chegar à conclusão de que o sujeito agiu de forma negligente, por exemplo, que vai ficar fácil de defender esse cara. Ou o cara, por exemplo, ser absolvido. Não, porque o Código de Trânsito Brasileiro já traz estampado nos seus artigos a responsabilidade, a ação que ele deve ou não fazer e as sanções administrativas. E uma vez infringidas, ocorrendo também a infração penal, vai estar mais do que provado do que esse cara agiu ou de forma imprudente, negligente ou imperita. Então, cuidado quando vocês estiverem estar trabalhando com a parte do direito penal de trânsito, porque a parte em que trata do Código de Trânsito Brasileiro, das sanções administrativas, vai ter um reflexo na questão de composição e se identificar se o sujeito agiu, né, com culpa, seja por imprudência, negligência ou imperícia, e aí é, fica mais fácil para o promotor trabalhar, para o juiz sentenciar e por aí vai, tá? Então, tem que estar muito atento a esses casos. Eu estou citando aqui nessa aula somente a questão da omissão, ou seja, da negligência, mas lá tem questões referentes à imprudência, que eu vou estar falando em uma outra aula, e à imperícia, que eu também vou estar falando numa outra aula separada. Hoje eu estou falando para vocês que o artigo 27 fala aqui, ó, estabelece a responsabilidade do condutor do veículo em garantir o bom funcionamento do mesmo e de seus equipamentos. Não é só o bom funcionamento do mesmo, os equipamentos, tá? Por exemplo, ter um step em perfeito estado, ter um triângulo para sinalização caso você pare numa via, o carro tenha dado problema e você não sinaliza, ocorre um acidente, esse acidente pode ser imputado a você, tendo em vista que você foi negligente por não ter equipamento que a resolução 993/2023 fala que tem que ter através do seu anexo 1 e que o próprio artigo 27 estabelece essa responsabilidade de manter o veículo em perfeito estado
e também ter os equipamentos necessários para a segurança viária e do cidadão, inclusive sua, condutor do veículo, tá? Então, super interessante isso aqui, vocês não podem esquecer isso aqui. Vamos lá, verificação dos equipamentos obrigatórios. Artigo 27, ó, obriga o condutor a verificar as boas condições de funcionamento do veículo e seus equipamentos, ok? Então, se o veículo não está em perfeito estado e você coloca ele para rodar na rua, você está na negligência, e eu diria até quando no momento que você também coloca ele na rua porque você está fazendo um agir, tem até a questão da imprudência. Mas vamos manter o foco aqui na negligência. Então, o artigo 27 impõe a todo e qualquer cidadão, condutor e principalmente proprietário. Os condutores têm uma diferença dessa responsabilidade aí penal, no que diz respeito ao sujeito que pratica o crime e ao sujeito que é proprietário, ok? A resolução 993 de 2023 apresenta uma lista adicional de equipamentos obrigatórios, como estepe, macaco, chave de roda e triângulo. Então você tem que ter esses equipamentos e mais, ter esses equipamentos e ter esses equipamentos em perfeito estado de uso, em funcionamento. A falta de combustível configura uma omissão, ok? Omissão do condutor, acarretando perigo e transtorno para outros condutores. Então, se o seu carro para numa via por falta de combustível, você vai sofrer uma sanção administrativa, que é uma multa. E mais, se em razão disso aí houve um acidente porque um carro engavetou no seu carro e essa pessoa veio morrer, você vai responder por esse homicídio, porque tem uma negligência sua, portanto, uma omissão, deixou de fazer aquilo que a lei manda fazer, que é manter o veículo com uma quantidade, né, de combustível para uso, sem que ele pare numa via pública e cause perigo ou até mesmo um acidente, ok? Então isso aqui também é importante, tá? Repare que você não tem um tipo penal lá escrito, né? O sujeito que deixar de colocar a quantidade necessária de combustível no veículo e se parar numa via pública estará cometendo crime X. Não, aqui traz uma sanção administrativa do Código de Trânsito Brasileiro. Mas se aconteceu o acidente, repare que teve uma conduta omissiva, e aí o sujeito, se ficar provado que o acidente ocorreu em razão da parada do carro por falta de combustível, o próprio artigo que já aplica a pena de multa na sanção administrativa vai ficar utilizado ou utilizável como uma forma de parâmetro e até de prova para se conseguir uma condenação desse sujeito que deu causa ao resultado do acidente, tá? Então é muito importante isso. O artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro fala da relação com negligência. O artigo 257 do CTB está diretamente relacionado ao tema da negligência e suas negligências e consequências. Penalidade. Estabelece as penalidades em caso de descumprimento da determinação do CTB, incluindo a negligência por omissão. E considerações finais. Refere-se à responsabilidade do condutor em cumprir as normas de trânsito, às repercussões legais na ocorrência da negligência. O artigo 257, o inciso 9 e o inciso 12, traz questões referentes, tá, a equipamentos em que são necessários para o uso perfeito do veículo, tá? Vocês vão poder ler isso lá, esse material está todo lá colocado para vocês, mas vejam que esse artigo 257 também, em caso de um acidente por negligência, se você estiver atuando lá pela vítima, você deve demonstrar que o condutor do veículo, né, não respeitou o artigo 257, ok? Se você estiver pelo réu, você vai ter que achar um meio aí de tentar melhorar a situação desse cara aí, juridicamente falando, tá?
Equipamentos obrigatórios e suas penalidades. Artigo 105. Tem uma lista de alguns equipamentos obrigatórios que devem ser verificados pelo condutor. Então, ele tem que estar presente no veículo, mas deve ser verificado pelo condutor para saber se ele está em perfeito uso, perfeito estado de uso, porque se não tiver, vai ter multa e se acontecer o acidente, vai acarretar lá num parâmetro, numa probabilidade, né, de culpa, quase que entre aspas, presumida. Apesar que nós sabemos que o direito penal trabalha com a culpa subjetiva, ou seja, vai ter que ser provado, quem acusa vai ter que provar a culpa do sujeito que praticou aquela conduta, seja na modalidade de ação ou omissão. No caso, a negligência é uma omissão, ok? Mas utilizando esses artigos aqui que punem o sujeito de forma administrativa, vai ficar muito fácil para você, no caso, se você estiver advogando para a vítima ou para a família da vítima, ou se você for o promotor, vai ficar muito fácil você utilizar esses artigos que tratam de sanções administrativas como fundamento, como parâmetro para conseguir a condenação do sujeito, tendo em vista que ele feriu esses artigos, inclusive o 27, que foi falado aqui, que há a responsabilidade do sujeito em manter o veículo em perfeito estado, bem como seus equipamentos, tá? Penalidades. Nós temos aqui, ó, as penalidades, tá? Detalhadas as penalidades administrativas previstas no artigo 180, 230, inciso 9 e 12. Aqui não é 22, tá, gente? Aqui tem uma falha, vou corrigir depois. Aqui é 12, inciso 12. Em caso de não cumprimento das obrigações. Então, parâmetros para que você possa utilizar com o objetivo de condenar o sujeito que tenha praticado, por exemplo, um homicídio culposo na modalidade de omissão, porque o carro dele não estava em perfeito estado. Você vai ter que utilizar esses artigos, procurar dentro do fato circunstâncias, elementos, provas que demonstram que ele feriu todos esses artigos, além do próprio artigo 302 lá do CTB, se for o caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tá? Fiscalização e infrações administrativas. O artigo 180 trata da falta de combustível como uma omissão do condutor, acarretando perigo e transtornos para outros condutores e resultando em infrações administrativas. Porém, essa infração administrativa, como que acabei de falar, ela vai ser utilizada como parâmetro para fortalecer a culpa do sujeito naquele acidente que foi gerado e, portanto, uma condenação dele. O artigo 230, inciso 9, fala pune o condutor que deixa de usar equipamentos obrigatórios, estabelecendo as consequências das negligências em relação aos equipamentos obrigatórios. Acidente. A negligência na verificação dos equipamentos pode resultar em acidente gerando consequências graves e responsabilidades graves. Perigo para os outros. A negligência também apresenta um perigo para os outros, ou transtornos. Exemplo, você para um trânsito inteiro porque seu carro lá acabou a gasolina, por isso que você é multado, ok? Se só acabou a gasolina e só gerou um engarrafamento enorme, se a autoridade pública competente chegar no local, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter, na realidade, a ideia do a ideia da multa, certo? E aí você vai ter uma multa nesse negócio aqui, ok? Então, cuidado, fiquem espertos, porque vocês podem ter esse problema aí, tá? Vamos lá. Referências legais. O artigo 27, estou mostrando para vocês novamente aqui, ó, o artigo 27, o artigo 180, tá? Foi o que a gente acabou de ler, isso é para registrar mesmo. E a conclusão que a gente chega nessa aula aqui é responsabilidade do condutor e a penalidades e consequências. Em regra, esses artigos que eu li para vocês tratam de sanções administrativas, mas o que eu estou falando é que essas sanções administrativas serão utilizadas como parâmetros para fundamentar uma possível condenação lá na esfera penal, tendo em vista que, por não se respeitar esses artigos que cuidam de condutas
administrativas do sujeito, para que ele possa contribuir para a segurança viária e para todos nós, quando ele estiver com seu veículo transitando, vai fazer com que ocorra a possibilidade, em havendo um acidente de trânsito, por exemplo, com morte, imaginemos um atropelamento, em que o sujeito não consegue parar o seu carro porque o pneu está careca, esses artigos todos serão utilizados como parâmetros, seja pela acusação para fundamentar a sua acusação, e o juiz, na hora de sentenciar, provavelmente vai utilizar esses artigos para fundamentar a sua decisão junto com as outras provas e aí condenar o sujeito que tenha praticado essa conduta omissiva na modalidade de negligência. E, portanto, o sujeito seria condenado. Então, gente, não é para descartar os artigos que tratam de sanções administrativas, multa, retenção, recolhimento do veículo, não. Não é para se abandonar isso lá na esfera penal, não. Porque isso vai ser, sim, utilizado pelas partes que tiver interesse em trazer que o sujeito já vem praticando condutas, né, e, portanto, ele sabia, né, não é o dolo eventual, mas ele sabia que estava praticando essas condutas, ou se não sabia, foi negligente e deixou de observar, deixou de fiscalizar, deixou de analisar o seu veículo, e aí o acidente ocorre em razão dessa negligência. Então, fica essas informações aqui para vocês. O objetivo dessa aula é demonstrar a possibilidade de se utilizar artigos que tratam de sanções administrativas, tal como a multa, como fundamento para se alcançar uma condenação de um sujeito na esfera penal, juntamente com as outras provas que provavelmente estarão presentes lá no fato concreto, e aí cada um vai trabalhar da sua forma, buscando aquilo que quer. Então, se você estiver atuando, por exemplo, como assistente de acusação, se for uma ação penal subsidiária da pública, enfim, as situações que o Código de Processo Penal permite, você tem que estar atento aqui. Se você atua na questão do campo da responsabilidade civil, lá na área civil, você pode usar esses artigos aqui, ocorrendo um acidente, em que você também está procurando a responsabilidade civil, dinheiro, indenização por dano material, por dano moral e por aí vai, você vai poder utilizar também esses artigos que eu falei, mencionando aí a possibilidade de êxito. Então lá, vocês vão ter no direito, vocês vão ter lá no material que está disponível na nossa plataforma, material, a apostila referente a esse assunto. Vai estar lá a resolução 993 de 2023 e vai estar o anexo 1 da resolução que fala sobre quais são esses equipamentos que você deve ter junto com você quando colocar o seu veículo para transitar. E mais, esses equipamentos devem estar em perfeito estado de uso, ok? Então fica essa aula para vocês. Espero que vocês possam fazer grande uso, refletir, estudar o material, porque faz toda a diferença quando vocês estiverem atuando no caso concreto, ok? Comunidade Júri no Ar, nosso canal no YouTube, lá você tem várias aulas, cursos gratuitos e as nossas plataformas sociais, das redes sociais, Hotmart e o Wi-Fi, nós temos a nossa comunidade lá, né, Lex Futura. Então você tem como entrar nas redes sociais, nas plataformas e encontrar as nossas aulas gratuitas e os cursos também são gratuitos e pagos. Fica a seu critério. Bons estudos. Qualquer dúvida, manda e-mail que a gente traz outras informações aí para vocês. Grande abraço.